aqui na Strong Live. Chegou a nova forma de ver televisão com muita fibra. Com a tecnologia IPTV, tens o futuro na tua mão. Agora, com um só descodificador, tens acesso aos teus pacotes de canais e ao serviço Vive Mais na box, com programação dos últimos 7 dias e funcionalidades avançadas. E podes ainda ter acesso ao serviço Extra View. Pede já o novo serviço IPTV e liga-te ao futuro da televisão. TV Cabo, 25 anos, sempre a inovar. Alô família, bem-vindos a Brasmos Madeiras. Aqui você sonha e nós realizamos. São mais de 10 anos em Moçambique fabricando portas externas, portas internas, pérgolas, janelas, serviços como mecanização, pintura e muito mais. Encontre-nos aqui na Avenida do Trabalho, 1779. Na Brasmos Madeiras, você sonha e nós realizamos. Mediante a palavra de Deus, Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, homem e mulher nos fez. E eu acredito que Deus, ao nos fazer, Ele tinha um propósito para cada um de nós de acordo com o gênero. Daí que é injusto que nós possamos um tratar de uma forma e outro de outra. Mediante o princípio e a vontade de Deus, não devemos de nenhuma forma corromper ou violar, seja física ou emocionalmente, a qualquer que seja o gênero. Então, diga não à violência do gênero. Saudações, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um espaço do Despertar a melhor governação. Hoje é quinta-feira, como tem sido habitual, a esta hora entramos em sua casa para levar até si este espaço onde vamos mais uma vez olhar para 3 temas que merecem aqui a sua atenção. Falo sim do caro telespectador, mas também do nosso internauta e também aqui a análise dos nossos painelistas. Em primeiro, vamos olhar para a questão que tem que ver com o governo que promete pretende sancionar os funcionários, neste caso os agentes médicos, neste caso por causa desta situação que tem vindo a ocorrer da greve, mas também os profissionais da educação. Este é o primeiro tema e vamos olhar para o segundo tema que tem que ver com a questão dos próximos pleitos eleitorais agendados para o dia 11 de outubro, onde a Comissão Nacional de Eleições diz que já há dinheiro para a execução do exercício eleitoral. Este é o segundo tema. E o terceiro, vamos olhar para a questão que tem que ver com esta pretensão do governo controlar a taxa de natalidade dos moçambicanos, onde há a intenção de limitar o número de filhos por parte dos moçambicanos. Este é o último tema que vai merecer aqui a análise do nosso painel de luz. Vou já começar por saudar a Ciderso, boa tarde, bem-vindo e oportuno para deixar ficar por ponto prévio para hoje. Boa tarde a si, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Meu ponto prévio tem a ver com a agenda da Assembleia da República para o próximo mês, de agosto, para se discutir essencialmente a questão da possível revisão da Constituição, no que concerne ao artigo 311, que faz referência, por exemplo, à questão da revisão das eleições distritais, mas também vai discutir a questão da criação de fundo soberano, e gostaria de aproveitar esse espaço para exortar aos partidos com assento parlamentar para que possam discutir da melhor forma e que olhem para aquilo que serão as diretrizes para a condução deste processo em relação às eleições distritais, e queria exortar mesmo que continuassem a apoiar aquilo que é a manutenção, não é, da Constituição, porque
é o documento-chave que rege os moçambicanos e precisamos efetivamente caminharmos, não é, de acordo com a nossa Constituição, e quero chamar a atenção neste momento para que estes partidos possam nos representar e que possamos cumprir, evidentemente, aquilo que está plasmado em relação a este elemento. Agora, sobre o Fundo Soberano também já existiram várias discussões e muitas discussões produtivas em relação à criação deste fundo, mas que queremos continuar a exortar para que defendam, de fato, que este fundo não pode estar sob gestão do Banco de Moçambique, porque nós sabemos como é que funciona o Banco de Moçambique, o clientelismo, o patrimonialismo. Então é preciso que o Fundo Soberano esteja sendo controlado por uma entidade ampla, uma entidade aberta, que está evidentemente disponível para guardar ou salvaguardar os interesses de todos os moçambicanos. Então, esta sessão esperamos que seja produtiva, mesmo em resultados das eleições distritais, bem como da criação do Fundo Soberano, e queremos exortar aos partidos conscientes parlamentares para que possam discutir da melhor forma e que tenham soluções para o bem dos moçambicanos. Obrigado. Obrigado, Derso. Consigo agora, Dr. Mchanga, boa tarde, bem-vindo, e oportuno também para deixar ficar o ponto prévio. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar a vós, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela morte dos seus entes queridos e rogar a Deus para que acolha as almas daqueles que merecem para o paraíso. A minha questão prévia, penso que vem aí, é a história de um carro que foi assaltado pelo povo e as pessoas que viajavam nesse carro saíram de bandade. E consta-me que este cenário deu-se na cidade da Beira, e este carro transportava as pessoas que fazem parte do gabinete de reabilitação pós-ciclone. E porque apareceram na aldeia a quererem falar com a população, porque a população já reabilitou as suas palhotas com recurso às dívidas. A população dizia que pretende que o gabinete, em vez de dar material, dê dinheiro. É este carro. Este carro é do gabinete de reabilitação pós-ciclone. Foi assaltado pela população. As pessoas que eram transportadas no carro deixaram, fugiram. A televisão de Moçambique esteve a testemunhar esse ato e não reportou. Suspeita-se que a televisão de Moçambique, os jornalistas, tenham recebido dinheiro para omitir este fato. É muito perigoso nós termos uma televisão pública que não é consentânea com a nossa realidade. Mas outra coisa mais grave da televisão de Moçambique é que temos lá mais de 3 administradores que estão fora dos seus mandatos. Os mandatos acabaram em agosto do ano passado e este ano vão completar 1 ano. Eu queria exortar ao primeiro-ministro. Se o primeiro-ministro acha que aqueles administradores são os melhores, que renovam os mandatos. Nós não podemos continuar com pessoas que têm mandatos fora. Quer dizer, esta é a pior coisa que pode acontecer numa república organizada. O gabinete do primeiro-ministro tende a tomar dianteira na resolução desta vergonha que afeta a televisão de Moçambique, por ordem na televisão de Moçambique. Alguns dos administradores lá, nomeadamente o administrador da área comercial, o administrador das finanças, até dizem que o administrador de finanças nem fica lá, não vai. Em cada 15 dias aparece 2 vezes. Não está a fazer nada. Não está a cobrar as dívidas que várias empresas devem à televisão de Moçambique. Isto constitui um fardo para as finanças do Estado. E desconfia-se até que deve ter uma jogada dela ir lá nas empresas e receber dinheiro à porta do cavalo, se calhar está a vender tomate, depois de ficar rica com seu grupo, é quando vão devolver o dinheiro à televisão de Moçambique. Portanto, temos problemas sérios do administrador financeiro, do administrador comercial, o administrador dos conteúdos e mais alguns jornalistas abusadores de Moçambique que se fazem de donos da televisão, alegadamente porque têm relações com pessoas bem posicionadas a nível do gabinete do primeiro-ministro. Portanto, eu queria exortar que isso pare na nossa televisão pública antes que seja tarde. Obrigado, deputado Mchanga. Consigo agora a engenheiro Mourinho. Boa tarde, bem-vindo. E oportuno também para deixar ficar o ponto prévio.
Muito boa tarde. Eu quero saudar aos telespectadores que acessam neste momento a Strong Life TV, saudar também os internautas, saudar os moçambicanos na diáspora, quero saudar os colegas do painel e assim também o nosso moderador. Pronto, como ponto prévio tenho um aspecto muito rápido, muito pequeno, que é o seguinte, mas tem estado a correr nas redes sociais, portanto, penso que já é o segundo vídeo desabonatório, um vídeo que mostra, portanto, o falecido Beng a, portanto, pronunciar algumas palavras enquanto, portanto, morto. Tudo isto visa, se calhar, visa atingir a Lisa James. O que eu queria era apelar às pessoas, não fica bem, vamos deixar os defuntos descansar. O Beng morreu e tudo aquilo que andam a produzir através das tecnologias, para além de ser antiético, é muito feio e isto é pecado contra Deus. Queria apelar às pessoas que estão atrás disto para pararem imediatamente. Deixem Lisa James em paz. Ela merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e merece, portanto, ter um bom nome que ela tem e está a fazer muito para este país. De maneira que queria apenas apelar às pessoas que estão por trás da produção desses vídeos, que não brinquem com os defuntos, não façam isso e, acima de tudo, deixem a Lisa James, que tem todo o nosso respeito e nosso carinho, deixem a ela em paz. Muito obrigado. Esse seria o meu ponto prévio. Obrigado. Obrigado, engenheiro. Dr. Ngalo, boa tarde, bem-vindo. É oportuno também para deixar ficar o seu ponto prévio de hoje. Boa tarde. Saudar aqui os colegas do painel, saudar os telespectadores em casa. Agradecer a Deus também pelo Dom David e uma saudação especial para a Comissão Política do MDM que está reunida na cidade da Beira para dirimir certas linhas dos possíveis candidatos às autarquias que o MDM vai concorrer nas 65 autarquias do nosso país. Bom, indo ao ponto prévio, tem que ver mesmo com a estrada número 4, a situação dos caminhões na N4 é uma situação extremamente alarmante e agressiva, porque os residentes de Chumene, Machantrene e outras zonas ligadas que usam aquela via é de lamentar o que tem-se assistido dia após dia. A questão das filas, a questão da perigosidade que aqueles caminhões trazem para a nossa sociedade. Eu penso que é com maior rapidez que o governo tem que tomar uma decisão clara sobre aquela situação. Não se sabe até quando. É verdade que a TRAC tem benefício disso, porque vai ganhando dinheiro através daqueles caminhões, mas as vidas humanas ali naquela via é preciso mesmo tomar-se uma decisão muito clara e urgente. Com relação a isso, também trago também uma abordagem sobre a terminal dos Machimumbos do Albazine, que é uma zona que está ligada ali na rotunda do Albazine e outra parte do Guava. Aquela terminal, não sei se chama-se terminal ou chama-se uma cova aberta, cheia de lama lá dentro, com esses pingos que tivemos ontem. Neste momento, não há espaço para o cidadão apanhar o tal transporte e os carros que lá têm que fazer a manobra para poder carregar os passageiros, estão todos encorolados e enterrados por ali. Então, é de lamentar e despertar, de fato, aos marraconenses desse lado, que é preciso tomar a decisão correta. Nós escolhemos, nós vínhamos chorando sobre a questão da autorização do nosso distrito. Este é o momento, o que nos reserva agora é tentarmos escolher os melhores, que é para, de fato, a nossa autarquia ser aquela que nós desejamos para o bem de todos nós que vivemos naquela autarquia bonita e a melhor de Marraquém. Muito obrigado, Ilustre Ngalo. É momento sim de olharmos para o nosso primeiro tema. O governo promete aplicar sanções aos médicos que aderiram à greve, que estão a aderir à greve. O governo promete instaurar também processos disciplinares contra os grevistas. Começo por ti, engenheiro Mourinho, como é que olha para este ponto, uma vez que a greve é um direito de todo aquele que é funcionário? Como é que fica o caderno reivindicativo desta classe? Muito obrigado. Olha, é assim, a notícia de facto está posta a circular, dá conta que o governo ameaça, portanto, a classe médica. Mas aquilo que é a minha percepção, humilde percepção, o que o vice-ministro, quando esteve a apresentar, portanto, aquilo que eram as decisões do Conselho de Ministros, me soou mais como uma advertência, no sentido de, possivelmente, pessoal médico faltoso, portanto,
para poderem ter em conta de que a esses serão aplicadas naturalmente as faltas e acumulando as faltas, portanto, e de acordo com aquilo que é a lei de trabalho, portanto, processo disciplinar e possivelmente coisa, mesmo até expulsão. Mas pronto, a minha posição em relação, portanto, à greve dos médicos não muda. Eu já me pronunciei em 2 programas atrás. O que eu acho, efetivamente, eu acho que esta classe está a clamar, portanto, pelas melhores condições, tem um caderno reivindicativo e tem estado a ver encontros com o governo. É a minha opinião de que o governo deve arranjar uma forma de solucionar este problema e, de facto, e não deixar os médicos assim como estão. Portanto, esta é a minha posição que eu pronunciei na vez passada, por 2 vezes, portanto, em 2 programas, e a minha posição, minha opinião pessoal, eu acho que o governo tem que encontrar uma saída, portanto, uma solução para o problema dos médicos. Muito bem, deputado Mchanga, eu consigo agora esta pretensão por parte do governo. Aliás, há já sim situações em que médicos começaram a receber faltas. Como é que fica o direito, faço a mesma questão que coloquei ao engenheiro Mourinho, como é que fica o direito reivindicativo face àquilo que é a realidade e que a classe médica está a passar? O direito à greve vai se manter. Aliás, há uma contradição entre aquilo que o ministro e o porta-voz do Conselho de Ministros disseram. Disseram eles que os médicos não estavam a respeitar os serviços mínimos. O doutor Assis apareceu a dizer que estão a ser respeitados os serviços mínimos no Hospital Central, onde a média de faltas é de 64. E eles querem marcar faltas para quê? Para facilitar também o controlo da própria Associação Médica. Para a Associação Médica não pensar que alguns estão em greve, quando não estão em greve estão a fazer outras agendas. O diretor do Hospital Zé Macamo, o Ale, também apareceu a dizer que, tendo em conta o número de médicos que devem trabalhar por turno, há o mínimo, só que não é o mínimo razoável. Então, esse mínimo não está estabelecido a que percentagem representa. O doutor Wale explicou que no banco de socorros devem estar a funcionar 8 médicos por turno. Pelo menos tem 2. Agora, como é que você julga este mínimo? Não tem o mínimo, não tem 2 médicos lá. Na maternidade, onde devem estar 4, pelo menos tem 1. Quer dizer, o mínimo está a ser assegurado ou não? Eu estou a perceber que estamos perante analfabetos. Eu não tinha mais percebido que o doutor Soares é tão distraído. Ou, por respeito, não vou chamar de burro, mas ele merecia ser chamado isso. Porque ele tem de conjugar, quando ele fala, tem que ouvir o que ele está a dizer. Parece que ele não tem fio de retorno. Quem tem de reportar o não cumprimento dos serviços mínimos são os gestores dos hospitais. Os gestores dos hospitais ainda não reportaram isso. A diretora do Hospital Central da Beira disse que até nem há impacto porque os especialistas estrangeiros estão lá a fechar. Então os serviços mínimos estão assegurados. É por causa disso que o governo até está a esticar o braço de ferro. Porque se o governo estivesse a perceber que os serviços mínimos estão a ser garantidos, há muito tempo já teria cedido e voltar à mesa de negociações. Portanto, eu volto a reafirmar que o pau do governo é curto e fraco. Não pode cutucar mamba, aquela cobra mais venenosa que existe. Apesar de ser pequena em comprimento ou pequena em matéria de dimensão ou espessura, mas ela é mais perigosa que a jiboia. Então, governo, até melhor ganchampura, angatamanchum, está a enganar o povo. Se esta situação continuar, a greve vai perdurar 21 dias e a greve vai ser renovada por mais 21 dias, a população vai ficar a sofrer 42 dias. Eu acho que o governo tem de encontrar interlocutores válidos e não esta palhaçada do ministro e não esta palhaçada do porta-voz, porque está a me parecer que eles não têm responsabilidade, não pensam o mínimo e nem analisam o impacto das palavras que eles tiram fora. Nós queremos que o Ministério de Saúde, o governo, sente com a Associação Médica e façam conferência de imprensa conjunta. O governo diga, a Associação Médica, o número 1 da sua reivindicação foi isto, eu fiz isto.
E nós vamos baixar, até completar os 13 ou 14, 15 pontos. Portanto, não podemos continuar a ser enganados. E quem ganha só vamos enganar. Enganados por boca de fora. Quando no interior eles sabem o que eles estão a fazer, não é o que está previsto. O ministro falou uma outra coisa muito que não percebi o que é. Ele diz que os médicos que não recebiam já estão na folha salarial de julho. Ora, para eu perceber se estou na folha salarial de julho, tenho que esperar o dia de vencimento. Não é assim? É como se confirma que você está na folha salarial. Então, será que queria dizer mesmo que os médicos devem ficar até receber o dinheiro de julho? Quando não houver, é quando... Estamos a brincar com coisas sérias. Eu já assisti greve, vim na África do Sul. Não é assim como se fazem as negociações. Então nós estamos perante ímpios que querem se colocar a governar quando não sabem gerir a si próprios. Por isso que não conseguem gerir a sua boca, a sua mente, os seus olhos e seus ouvidos. Não se pode ignorar o grito de um povo. Os médicos representam uma franja muito importante, apesar de ser pequenina, mas representa uma franja muito importante que cuidam de nós desde a nossa concepção, nascimento, crescimento e até a nossa morte. O médico é o único que está em condições de dizer que o fulano de tal tem de deixar de ser presidente da República porque tem intervalos de lucidez. Não há de aparecer o outro a dizer não. Por isso que alguém com as candidatas presidenciais tem de ter testado de sanidade mental. Espero que o doutor Swazi não receba testado de sanidade mental dado pelos médicos que ele está a faltar respeito. A terminar, não podemos juntar a questão dos médicos e a questão dos professores. Os professores estão a fazer a indisciplina. O professor não pode se comprometer que vai dar aulas, deixar de dar aulas, ir fazer motobicicleta, alegadamente porque está a dever ao banco. Não fomos nós que mandamos o professor ir pedir emprestar dinheiro no banco. Eu não percebo como é que as escolas de hoje funcionam. Quando eu estava no ciclo preparatório, quando começou o jogo de haver chefe de secretaria, havia um contínuo, uma figura chamada contínuo. O contínuo, o papel do contínuo qual é que é? O papel do contínuo é controlar o livro do ponto. Leva o livro do ponto para a sala e tira o livro do ponto da sala para a sala dele. E o contínuo é responsável por marcar faltas aos professores. Agora estou a ver quem deve marcar falta é o chefe da secretaria. Ora, eu estudei numa escola onde a secretaria de escola estava a uma distância de quase 350 metros das salas de aulas. No Centro Educacional de Machulane. Não funcionava assim. Portanto, mais uma vez, o governo da Frelimo está a demonstrar que não tem capacidade de gerir a educação. Não é o diretor de escola que tem que marcar falta, não é o chefe da secretaria que tem que marcar falta, mas tem de haver uma figura chamada contínuo. E esta figura existe em todos os turnos. É quem toca para dizer que é hora do intervalo. É hora de entrar na sala. É hora de intervalo. É hora de entrar na sala. É hora... É este que controla. Depois de 5 minutos vem à sala. Quando o professor não está, ele é que marca falta. Os contínuos estão aonde para não se marcar falta aos professores? A Frelimo escangalhou o sistema de governação, boa governação da educação e trouxe-nos esta desgraça que estamos a assistir hoje. Muito obrigado, deputado Mchanga. Ilustre Ngal, Dércio, essa questão vai mesmo para os dois. Olhando mesmo para esta posição do governo, seria mesmo porque temos, ou nestas unidades hospitalares, há esta assistência, este reforço por parte dos médicos estrangeiros e também dos médicos militares? Bom, permitam primeiro lembrar aqui as passagens do Presidente da República no âmbito da passagem do Dia da Função Pública, dia 23 de junho, em que ele pronunciou-se nestes moldes de que os funcionários devem parar de chantagear o governo, porque o governo tem que continuar a trabalhar. Quando nós temos o empregado número 1 do Estado moçambicano a falar desses moldes aos colegas, na medida em que está a chamar os colegas de chantagistas, estamos a dizer que os seus subalternos, estamos a falar dos atuais ministros, que tem o vice-ministro
e o porta-voz do governo, quando se vai ao Conselho de Ministros, o debate lá me parece que é para conversinhas de trazer uma abordagem de que os que estão dentro da função pública não são mais importantes em relação a eles que estão lá no Conselho de Ministros. Porque não é de louvar quando as pessoas têm um caderno reivindicativo que aparece e diz aquilo que são os problemas que eles já contam como uma classe e não se tentar resolver, mas também trazer uma abordagem de que parece que essas pessoas não fazem parte desta, quer dizer, estão a trazer mesquinhas que não são úteis. Por isso nós podemos marcar falta, podemos abrir um precedente até de expulsar essas pessoas porque não são tão importantes. Esta classe é uma classe de fato que todo moçambicano, eu até quando olho essa percepção, essa questão de greves silenciosas, eu acho que são greves mais perigosas ainda. Porque quando nós temos as pessoas que não se manifestam, mas ao mesmo tempo não prestam as suas atividades como deviam ser, o governo devia se preocupar mais. Como resolver com essas pessoas? Porque nós estamos a trazer uma abordagem. Agora, temos os médicos, já tem lá o caderno reivindicativo. Qual é o problema? É o problema da arrogância e prepotência que o governo tem. É o problema de autocracia que este governo carrega. Por que não se abre o espaço de trazer pessoas indicadas com capacidade? Porque eu percebo que também os médicos podem abrir o espaço para que esta conversa, esse debate daquilo que eles reivindicam, pode se programar por mais tempo. Se o governo não está em condições neste momento de responder àquilo que são os pedidos dos médicos. Mas é preciso haver aqui uma sensibilidade, é preciso olhar para a classe de uma forma sensível. É que podemos sentar com eles, mas perceber, de fato, o que é que nós podemos resolver agora de imediato. E o que pode nos pesar é que não podemos resolver agora, podemos deixar para outro período. Então, eu penso que aqui há uma prepotência dos que estão a dirigir o Estado hoje, de colocar o Estado como sua propriedade. Eu volto a repetir essa questão. Temos que parar de olhar para o Estado como nossa propriedade. O Estado é de todos nós e graças a Deus temos este espaço geográfico que Deus nos concedeu e nascemos aqui e merecemos o respeito com esta. O fato de termos delegado o poder a um certo grupo de pessoas, não podem ser essas pessoas também, que vão trazer essa arrogância toda para que a sociedade não avance nesses moldes. Nós temos uma situação, dizia o deputado Muxanga que os professores têm esta parte negativa que não vão dar aulas quando eles se comprometeram a dar aulas. Eu não paro por aí, eu digo mais. Eu penso que é verdade que os professores têm uma parte que eles às vezes cometem porque têm esse compromisso. Mas a questão das condições que esses professores são carregados. Nós assistimos, pior agora com as tecnologias de comunicação, em todos os cantos desse país aqui, alguém está a filmar uma escola qualquer, uma palhota, uma palha qualquer. Que condições o professor tem que ter essa capacidade de ir sentar? Doutor Ngalo, você comigo estudamos na mesma época, embaixo da árvore, mas o professor estava lá. Sim, quer dizer, a nossa escola era pobrezinha, mas não faltava educação. Esses professores são especialistas em roubar votos. Não podemos poupar o professor andar a ganhar dinheiro do Estado enquanto está fazendo motocicleta, alegadamente porque tem dívidas no banco. A situação do professor, a situação do professor é diferente da situação do médico. Os professores estão a abusar, devem parar de abusar. Não, mas eu ia para ali. Pronto, eu tenho que olhar primeiro para dar espaço ao governo, para que o governo tenha esta percepção de que não podemos só pensar que o culpado é aquele porque nós lhe demos espaço e temos que lhe pagar salário. Temos que abrir essa percepção ou esta visão de que a educação precisa do investimento. Então, e este investimento que tem que fazer é o gestor. Faça um caderno reivindicativo. Não abandone as crianças irem fazer taximota, irem comprar tomate na África do Sul, virem vender, e nossas crianças já chuparem frio todos os dias quando os professores não estão lá. É verdade. Mas olhando para essa questão desses dois setores, que são setores chaves do Estado moçambicano, nós já falamos aqui em vários programas, se nós amputarmos a saúde e a educação, o país deixa de existir. Porque as pessoas precisam de ser educadas, as pessoas precisam de vida para poderem formatar isso como Estado. E nós temos os gestores do Estado moçambicano, que se acham donos do Estado, tem que saber esse espaço, de que o Estado moçambicano é todos moçambicanos. Se nós delegamos o poder ao Muxanga hoje, podemos delegar o poder a um galho amanhã. E é preciso que as pessoas tenham essa consciência que estão a gerir o Estado moçambicano hoje. Então, eu penso que os médicos ainda precisam de voltar a sentar com o governo. Aliás, os médicos devem continuar a pisar naquilo que são as condições que eles merecem, porque eles é que cuidam da nossa saúde,
eles precisam de serem respeitados e a responsabilidade é de quem está a governar hoje, trazer aquelas abordagens todas, mas deixar a prepotência e a arrogância que o governo carrega hoje. Muito obrigado, Dercy. Muito bem, eu penso que o debate está mesmo em torno disto e também gostaria de participar com uma reflexão aqui. Primeiro, referenciar que nós estamos diante de um governo insensível, porque não podemos brincar desta forma com o sistema de saúde. E o mais fundamental ainda, que é o mais crítico no meu ponto de vista, é que esse problema de greve dos médicos está a afetar sobretudo a população moçambicana. Quem está a sofrer neste todo processo, nesta morosidade por parte do governo em responder às petições, às necessidades dos médicos, são os moçambicanos. É o povo. Não são eles, porque não frequentam as unidades sanitárias. É o povo que está a sofrer. E é o povo que está a clamar agora para que o governo possa responder a esta petição dos médicos. O que nós estamos a registrar aqui é que estamos diante de um governo que está a usar um sistema de intimidação, primeiro colocando essas faltas e por aí em diante, porque isto tem um número de faltas enquanto tu atinges, depois instaura-se um processo disciplinar que pode culminar, por exemplo, com a expulsão. Estamos diante de uma forma coerciva de chamar aos médicos a voltar aos seus postos sem que as suas petições tenham sido resolvidas. Isto que é mau. Nós não estamos num governo autoritário, nós estamos num governo democrático, em que é preciso sentar e conversar. E o que está a acontecer é que houve já várias conversas, houve já várias sentadas entre o governo e a Associação dos Médicos. O que estamos a restar até agora é que não há nenhuma melhoria nesta solução. E o governo, na verdade, está a enrolar esta classe dos médicos porque tem esse privilégio de ter o quê? Médicos estrangeiros a operarem. Os serviços mínimos que aqui está a dizer o porta-voz do Conselho de Ministros estão a ser prestados por esses médicos estrangeiros. Tal como disse o deputado Muxanga, se não tivessem a ser prestados esses serviços mínimos, talvez a situação dos médicos estaria a ser resolvida. Porque se não estamos a resolver a situação desses médicos, é porque os serviços estão a ocorrer normalmente nos hospitais. Então, é isto que leva o governo a não responder de forma imediata e não levar a sério aquilo que é a petição e o interesse dos médicos. Então, nós não podemos continuar num sistema de intimidação. Não é assim que o Estado funciona. É preciso nós garantirmos a segurança, a saúde pública, porque nós estamos a perigar a saúde pública desta forma. Imaginemos nós que esses médicos estrangeiros, em algum momento, decidam também saírem e deixar as suas funções. Nós temos que respeitar o médico, dar a sua prioridade e a responsabilidade que ele tem. O médico é um ser humano. Para além de ele ter decidido ou abraçado a causa de salvar vidas, o médico também tem necessidades. O médico também tem vida social. É preciso nós acautelarmos todo esse processo para que possamos ter um médico que esteja a atender os pacientes da melhor forma. Os médicos até podem voltar aos seus postos por causa desta intimidação. Mas como é que vai ser o tratamento deste médico com os pacientes? Esse é um outro perigo. Nós estamos ainda a perigar aquilo que é a vida dos moçambicanos. O médico pode voltar porque não quer perder o trabalho, não quer perder um emprego. Mas como é que ele vai tratar os pacientes? Qual é a recomendação que ele vai dar? Quais são os medicamentos que ele vai... Será que vai fazer a prescrição correta? Estando insatisfeito ele próprio? Nós estamos diante de uma situação aqui e não podemos deixar assim. E é fundamental e é muito urgente respondermos à situação dos médicos, porque isso afeta fundamentalmente ao povo moçambicano. Agora, a questão relativamente aos professores, tem muito mérito aqui do Dr. Muxanga em dizer que eles não podem abandonar as crianças e fazer outras atividades que não são aquelas que se propuseram fazer. Agora, temos que olhar também numa outra vertente. Na semana passada, o Ministério da Educação pronunciou-se dizendo, por exemplo, que não vai pagar horas extras aos professores porque é preciso regulamentar aquilo que é a tabela salarial única. É preciso ainda uniformizar a tabela salarial única. Como é que ficam esses professores em relação a dar essas aulas extras? Aqui na cidade de Maputo, temos uma escola que não está a pagar, as pessoas estão a dar o curso noturno. Ali naquela escola, se você vai 18 horas, ninguém está lá. Não tem professor nenhum lá. Por quê? Não estão a receber. Como é que nós vamos incentivar o professor a estar na aula sem que ele esteja a oferecer o salário? Não está a defender o sentido de que ele deve sair, abandonar e fazer outras atividades, como fazer motociclismo, não. Mas é preciso também
acautelarmos a situação e o bem-estar dos professores. Desculpa, é assim, meu irmão. Os médicos, que são uma classe organizada, antes de fazerem a greve, anunciaram que nós temos aquele problema. O governo não está nos a responder. Nós vamos entrar em greve. A Associação dos Profissionais de Saúde também fez a mesma coisa. Que também vai entrar em greve os 60 dias, só faltam 5 ou 6 dias para terminar. Daqui a pouco vamos ter greve generalizada, em que nem o servente, nem o enfermeiro, nem o maqueiro, nem o técnico de laboratório a trabalhar. Por causa da negociação deste governo. Nem o coveiro. Estes fizeram um documento, comunicaram. Nós condenamos os coveiros quando fizeram greve da outra vez, por quê? Porque não garantiram serviços mínimos. E saíram das casas deles, foram ficar lá no cemitério, trancaram a porta do cemitério. O cemitério não é deles. As pás que enterram pessoas não são deles. Eu uma vez já arranquei pá a um coveiro. O bispo chamou e testemunha, viu-me arrancar a pá. Porque nós não podemos ir ao cemitério para perder tempo porque alguém ainda está a gingar. Aquela pá não é dele. É dinheiro dos municípios. Eu arranquei a pá para fazer o funeral. Para mostrar que nós sabemos fazer o funeral. Se não fazemos nesses cemitérios, é porque há regras aqui. Lá no campo não temos município para fazer o funeral. Nós já cavamos, nós já enterramos as pessoas. Para dizer o seguinte, qualquer classe que quer reivindicar, cumpra com o que a lei diz. O que é que a lei diz? Comunique a entidade patronal. Os professores comunicaram a quem? Qual é a manifestação que você já ouviu? Essa história de que estão a ser divididos horas, já estamos a ouvir dizer. O que só ouve dizer em Xangana não se escreve. Mas, doutor Msanga, parece que... Isso foi anunciado, doutor Msanga. Desculpa. Parece que a ONP, doutor Msanga, parece que a ONP não está a fazer Não face... é obrigado que seja a ONP. Os professores organizados podem muito bem. Os professores é a classe que deve estar mais iluminada. Este é o problema de cobardia. Os professores são cobardes. Os professores não podem... Nós acordamos nessas crianças às 5 para irem ficar porque vão dar aula das 6 às 10 horas. Chegam lá, as crianças chupam frio e o professor não está lá, alegadamente porque estão a dever dinheiro do curso noturno. Dar aula às 6 horas é curso noturno. E o professor, para fazer aulas do curso noturno, faz contrato. O que é que custa deixar o semestre acabar e dizer eu já não faço mais o contrato? O professor tem muitas armas, tem que usar. Não pode agir como analfabeto. Então, não podemos comparar a indisciplina dos professores com a forma organizada como os médicos estão a gerir o seu assunto. Porque aí senão vamos nos perder, vamos entrar no mato. É isso que estou a pedir. Não estou a dizer que o governo tem razão de não pagar os professores, apesar da sua indisciplina. Bom, eu vou muito mais para essa classe de médicos. Nós aqui estamos a abrir um precedente aqui, em que nós temos filhos que ainda sonham ser médicos. Estão nas escolas primárias e secundárias. Quando nós temos um Estado, um governo que despreza esta classe, qual é a vontade do meu filho engrenar-se para esta área de medicina? Será que nós estamos aqui a bloquear uma classe, uma área tão sensível que neste momento temos o raço médico cidadão extremamente com uma disparidade enorme. Mas nós estamos a ver, o governo não está a abrir um espaço de que as pessoas começam a não gostar desta área, fazer medicina para ir sofrer não faz sentido. Então, nós temos que aqui colocar a mente este governo, dizer de viva voz que não é um governo que não presta, é um governo que não quer abrir espaço deste Estado moçambicano que nós almejamos. O desprezo que tem pelos funcionários públicos, estes que são de fato, que quando saem, aliás, quer dizer, que prestam serviço ao privado e prestam serviço ao Estado. E quando vai ao privado tem um melhor atendimento e são respeitados no privado. Quando vem ao Estado, que é ali, de fato, onde deviam ser prestar aquela parte de cidadania, que sensibilidade que nós queremos de moçambicano, em que o governo, sendo responsável, vamos cortar bem, não é o patrão, é o responsável que tutela aquilo que são os bens do Estado, que ele tem a obrigatoriedade de gerir os bens do Estado para poder fazer chegar aos funcionários. Porque se trazemos o assunto do governo patrão, estamos aqui a perder a responsabilidade daquilo que o governo é. O governo é o gestor daquilo que é o bem comum, que são os bens que o Estado ostenta, e esses bens devem descer para qualquer moçambicano que seja, porque é o dono e proprietário desses bens dentro do Estado moçambicano. Agora,
eu penso que o governo tem que começar a pensar seriamente sobre este assunto dos médicos. Muito bem, Porque Dr. Galo, poderá estar a abrir um precedente para vamos que puxar os nossos filhos no futuro não engrenem por esta área. Muito bem, vamos puxar o Dr. Mourinho. Dr. Mourinho, ou melhor, Engenheiro Mourinho, como é que olha para esta possibilidade na intervenção do deputado Mushanga, na ideia de o governo talvez abrir espaço para uma outra intervenção, a exemplo talvez da criação de uma estrutura, de um grupo que pode intervir para poder salvar esta problemática, olhando para aquilo que é a suposta inoperância do Ministério da Saúde, neste caso do governo, em resolver esta situação? Eu penso que a classe médica, portanto, através da Associação Médica, eles já tiveram 1, 2 ou 3 encontros com o governo, já apresentaram aquilo que são as suas preocupações, a reivindicação que eles têm a fazer. E no último programa apareceu o ministro, portanto, depois de sair da sessão do Conselho de Ministros, a anunciar, portanto, algumas concessões que o próprio governo, através do Ministério, iria fazer à classe médica. Né? Foi assim que nós, no último programa, quando abordamos esta questão. O Dr. Mushanga advoga que deve-se arranjar outros interlocutores, porque aqueles interlocutores, que representam o governo, não têm estado, portanto, a ser muito eficientes na solução dessa questão. Pronto, é a opinião que tem o Dr. Mushanga. Qual é que seria a minha opinião? Eu mantenho irredutível de que este problema tem que ter solução. O governo tem que encontrar solução. Eu não sei qual é a preocupação que o governo tem, se é problema de cabimento orçamental para satisfazer, porque eu penso que tudo isto circunscreve-se nos aumentos financeiros, a carestia de vida, né, é que está a ditar a necessidade de coisa. Olha, eu não sou membro do governo, mas, por exemplo, uma opinião que podia dar aqui, como participante deste programa, porque é que o governo, se é que tem alguma dificuldade em termos financeiros, porque é que não vamos às mais-valias do gás? Penso que já começaram a dar frutos. Podemos, é uma ideia que estou a dar, vamos nas mais-valias, vamos noutros recursos, portanto, artigos de exportação que geram rendimentos para este país. Por que é que não vamos dar por aí? Eu não sei. Mas esta dificuldade também mas o que eu acho, que eu quero dizer... o Fundo Soberano, se talvez temos que ir por aí, há dificuldade de aplicar-se o Fundo Soberano. Como é que... Sim, mas o Fundo Soberano agora é outra questão, é outro tema para outro debate. Mas o que eu estou aqui a dizer é o seguinte, estou a sugerir como cidadão, eu acho que se há dificuldade, de facto, por exemplo, no Ministério da Saúde, através do orçamento que já foi aprovado para este ano, para poder acomodar a reivindicação de médicos, por que é que nós não vamos, como contingência, portanto, recorrermos ao Fundo Soberano? Eu penso que o Fundo Soberano, salvo erro, já está a começar a gerar renda. E sendo assim, podíamos, eu dei um exemplo do Fundo Soberano, mas podia ser Moçambique. Eu penso que o gás não é o único artigo que traz renda para este país. Há mais... Desculpa, mas a questão do fundo de engenheiro não é essa. A Associação Médica está na mesa de negociações. O local de dar a resposta é na mesa. Não é na conferência de imprensa. É por causa disso que eu digo que este ministro tem problemas. Deve ter bibencas com o Pachaco. Nós estamos a discutir aqui. É aqui onde eu tenho que te responder. Na Strong Life. Eu não posso deixar de responder ao Dr. Mourinho aqui na Strong Life. Ir te responder na FTV. Não é assim. O Dr. Mourinho é membro do meu painel na Strong Life. A resposta tem que dar na Strong Life. O ministro está a negociar com os seus parceiros na mesa de negociações. Não venha dizer a nós o que ele fez. Vai dizer às pessoas que reivindicam. E não pode, não tem nada a ver com aquilo ali. Só que ele está a se enganar a si próprio. Ele tem que sentar, dar resposta a quem reivindica. Quem reivindica não é Antônio Mushanga, é o médico, é o enfermeiro. Então responda a essas associações. E é uma coisa também que temos que observar aqui. Eu não sei quais são os meios e mecanismos, atendendo à proposta do Dr. Mushanga, em talvez termos outros intervenientes para negociar esse processo. Porque se nós formos a ver, essa tensão entre o Ministério da Saúde e o governo começa a partir de 2019, pelo menos a intensificar-se, né? No contexto da Covid-19. Começou aí o processo das negociações por causa da diminuição das regalias e entre outros elementos, né?
que caracterizaram o período de 2019, pelo menos até agora. O que nós estamos a registrar é que durante esse todo o período, ou até agora, dentro dessa mesa de negociação, nós ainda não temos nem sequer nenhuma iniciativa do governo para responder às necessidades e à petição dos médicos. O que estamos a tratar aqui? Será que durante esses 4 anos todos, os médicos, o governo não consegue responder, pelo menos, a uma petição dos médicos para continuarem de uma forma sem precedente, continuar com essa greve? Estamos diante aqui de um governo que não está disposto a abrir espaço para que os médicos tenham dignidade naquilo que fazem o seu trabalho. O grande problema deste governo, desculpa para terminar, eu pretendo intervir nisso. Este governo tem classes que despreza. Uma das classes desprezíveis para este governo é a classe médica, seus enfermeiros e outros. Essa classe que desprezam demasiadamente. Há outra classe que desprezam na justiça. São os investigadores criminais. É esta coisa de Cernic e não Cernic. Quando nós aprovamos o Estatuto da Cernic e a lei que cria a Cernic, estávamos convencidos que a Cernic estaria como trindade da justiça. O terceiro pilar no combate ao crime e na materialização da justiça. Por quê? Porque está o tribunal, está a procuradoria, está a Cernic que investiga. Quando nós falhamos ou quando o crime acontece, nem todos nós podemos investigar. Quem investiga é um só. Nem um procurador investiga. Orienta a instrução. Quem faz a investigação é a Cernic. Eu andei todo este país, encontrei diretores de Cernic que não estão nomeados a nível distrital, que estão há 25 anos. Apanhei diretores de Cernic que não têm residência, não têm meios de transporte, mas trabalham para o mesmo sistema. Se nós formos a olhar para aquilo que aconteceu, a Cernap é muito mais nova do que a Cernic. Porque a Cernic vem dos tempos da Polícia de Investigação Criminal. Mas a Cernap tem melhores regalias, melhores condições, não há barulho lá do que na Cernic. Pronto, por causa do compromisso que tem, trabalham com arma, desculpa. Shirley Chambebebe, estou a calambiluíno. Quer dizer, o que é que você está a fazer? E esta coisa de investigar não pode ser dada a um estrangeiro, porque faz parte da soberania. Quando o procurador não tem casa, não aceita ir ao distrito. Mas o homem da Cernic está lá, está na localidade. Quando o juiz não tem casa, não aceita ir ao distrito. Só por faltar água canalizada na casa, o juiz nega ir. Mas esses da Cernic não negam ir, estão lá. A polícia de proteção está lá. Vai ver como é que vive a nossa polícia na guarda da fronteira, na linha da fronteira. Estive em Escola Qual agora. O gabinete do comandante da guarda da fronteira é embaixo de uma árvore. Com este frio que está a fazer, hoje está sentado ali, está a fazer despacho. Está a colocar tropa a desdobrar. O que é que estamos a fazer? A pior polícia de guarda-fronteira que anda aqui na região austral é moçambicana. Você chega na Suazilândia, consegue ver a caserna onde dorme o elemento da guarda-fronteira. Vai para a África do Sul, há de ver. No Zimbábue, há de ver. Na Zâmbia, há de ver. Malau, há de ver. Em Moçambique, Mas você quer governar. O que é isso? Não consegue garantir segurança. Não consegue garantir justiça. Não consegue garantir saúde. Nem educação. O lava aí. Muito bem, Germano, só para sairmos deste tema, face a este incumprimento de várias obrigações do governo, a estes pontos, ou melhor, a estes setores chaves de uma nação, do país, como é que talvez podemos ter um Moçambique melhor nos próximos tempos? Está a colocar uma pergunta difícil, mas olha, eu ia responder assim. Olha, está claro, a avaliar, portanto, que desde 2019, naturalmente, que começam, portanto, essas ondas de reivindicações dos médicos, isto está claro que isto não vai parar, senão com a satisfação, portanto, daquilo que são as reivindicações dos médicos, né? Daí que a minha recomendação, eu acho que o governo tem que arranjar uma forma de solucionar. Eu não vejo outra maneira, porque, por exemplo, os médicos não vão parar de reivindicar. Já vem reivindicando, está claro que não vai. Então, a melhor coisa, de facto, seria, com todo respeito, mas seria
encontrar uma forma de solucionar aquelas reivindicações todas, ou parte daquelas reivindicações, aquelas que são possíveis imediatamente solucionar, que fossem agora solucionadas, as outras que carecem, se calhar, de aprimoramento de condições, que depois, mas o governo, eu penso, esta é a minha posição, portanto, que o governo tem que encontrar uma solução. Não, desculpa, eu queria ajudar o engenheiro Mourinho a responder, se calhar, isso. Se calhar o engenheiro Mourinho mais adiante. Sim. Por que Mas eu queria, é que a pergunta foi clara. Qual seria a solução para sermos desse problema? A solução é resolver. Estamos a falar de setor Chaves. A solução é resolver. A solução é o switch-off do É sistema. resolver. A solução é o switch-off do sistema. É resolver. Enquanto mantermos o sistema, vamos aqui trazer abordagens de que o governo vai resolver a solução. Já nos provou com A mais B este governo, que soluções não é para este governo. Então, temos que colocar o sistema switch-off e rever o país. Nós precisamos, esse sistema tem que estar lá, sentado, assistir aqueles que têm vontade de pôr este país a funcionar, porque existem moçambicanos com essa vontade. E não vamos trazer abordagens aqui de que há sensibilidade, porque aquele vai reivindicar, aquele vai conseguir. Não. Nós já provamos com A mais B que este governo não consegue resolver os problemas tão sensíveis do povo moçambicano. Estamos a falar de educação. Nós, em Moçambique, não podemos estar aqui a discutir salas de aulas. Não podemos estar aqui a discutir carteiras. São coisas mais simples que devemos ter aqui. Você vai para aqui, onde disse o doutor Chão, a escola, qual é mato tudo aqui, cheio de árvores e tudo, que podemos até colocar carteiras a funcionar. Qual é o problema de não termos carteiras nas nossas escolas? Este é o problema de quem não quer fazer e não deixa os outros fazerem. Solução, switch off o sistema. Temos que colocar isso mesmo para responder a esta pergunta, também acho que não estou a ver um Moçambique continuar do bom bordo, sendo dirigido da melhor forma com o sistema que temos. Há de fato que fazermos um restart. Um peixe, quando nós estamos a fritar um peixe, não podemos deixar o peixe, por um lado, uns 40 minutos. Ou o peixe queima. Então, este peixe já nos provou que está queimado e já não tem jeito. Muito bem, obrigado. É momento de sermos para o nosso segundo tema. Vamos olhar para este anúncio por parte da CNE, que diz que há dinheiro para os pleitos que se avizinham já no dia 11 de outubro. Dercio, volto para si, olhando para várias situações que marcaram aquilo que foi o recessamento eleitoral, várias posições que a CNE tomou perante várias denúncias, a várias situações que, em algum momento, minavam ou sujavam aquilo, ou comprometiam aquilo que é o processo de recessamento eleitoral. Como é que olha para este anúncio? Será que mesmo vamos ter pleitos eleitorais em condições, olhando para aquilo que é necessário, a questão de mobilidade, a questão de alocação do próprio material? Qual é a sua análise? Eu penso que são duas vertentes aqui onde temos que olhar. Primeiro, temos que olhar a CNE na parte administrativa, que é essa que está a nos anunciar que tem fundos para a realização das eleições, que está muito relacionado com a mobilidade de material, não é? Distribuição de material em todos os pontos, em todos os cantos em que vão se constituir as mesas de votação. Outra questão é discutirmos aquilo que será a operacionalização das eleições no nosso país. Nós sabemos que a CNE sempre anda atrelado ao sistema do Partido Frelimo. E não é problema nenhum falarmos disto, porque sabemos como é que vai se caracterizar o processo das eleições, vai caracterizar-se pelas fraudes constantes e apadrinhadas pela Comissão Nacional de Eleições. Agora, sobre este anúncio de que há fundos, nós temos que saudar, porque, na verdade, queremos que o processo corra da melhor forma, queremos que todas as mesas serão constituídas para a votação, tenham todo o material adequado para proceder à votação, sem qualquer questão a não ser vista. E isso é positivo no sentido de que vamos, naturalmente, com esses fundos, dinamizar o processo das eleições em Moçambique. Agora, sobre o resultado que nós esperamos em relação à ação da própria CNE, mesmo com esses fundos, nós ainda podemos discutir e sabemos muito bem como é que tem sido a operação da CNE durante todo o processo eleitoral. E talvez o mais crítico que eu tenha que apresentar, não muito ligado à CNE, em relação à operacionalização das eleições, talvez seja também a questão da formação da nossa polícia, né? E formamos aqui um número significativo de polícia. Penso que essas eleições vão ser muito conturbadas em termos daquilo que é a própria opressão em relação à manifestação. Porque existem vários elementos que aqui temos que olhar. Por exemplo, a questão de votou e ficou para fiscalizar o voto. Portanto,
podemos relacionar essa questão à questão da formação dos polícias, que podem servir para reprimir e intimidar, não é, a presença dos moçambicanos para controlar os seus votos. Então, estamos diante aqui de uma questão que a CNE tem de olhar da melhor forma, para além dos fundos que tem para satisfazer o processo das eleições, mas também olhar como é que vai tratar, por exemplo, a questão dos fiscais, entre todos aqueles que estarão ali para representar e ver o seu voto a dar efeito neste processo. Não basta só dizermos que temos material, mas é fundamentalmente sabermos que como é que, por exemplo, os fiscais podem identificar lacunas dentro do sistema da votação. Como é que os fiscais, por exemplo, podem registrar situações de fraudes. Então, é preciso termos uma máquina que permite com que todas essas denúncias, todas essas nuances que vão acontecer durante o processo eleitoral estejam cauteladas em relação à dinâmica das eleições no nosso país. Então, temos essa dualidade de debate sobre a disponibilidade dos fundos, que deve se saudar, porque estamos diante deste processo. E o mais interessante também é que, há dias atrás, discutíamos a CNE sem fundos, nem para fazer o recenseamento eleitoral. E nós dizíamos aqui que, quando nós marcamos eleições, a CNE sempre terá fundos. De qualquer forma, sempre vão ter que se arranjar fundos para se efetivar as eleições. Então, outra questão é debatermos a viabilidade e o que podemos esperar desta CNE para a dinâmica das eleições no nosso país e, sobretudo, a relevância delas, a transparência. É preciso garantir tudo isto para além só do dinheiro que a CNE disponibiliza para a realização destas eleições. Muito bem, engenheiro Mourinho, a CNE diz que já há dinheiro, embora pouco, mas já há fundos para a realização dos pleitos. Primeiro, é uma notícia muito aprazível porque sem dinheiro não se faz nada, né? Penso que é com este dinheiro que a CNE irá gerir todo um processo de votação, todo um processo, portanto, que garantir a logística, garantir todos os processos que irão culminar talvez com a eleição, as eleições que se pretende sejam justas, transparentes, né, e livres. De maneiras que eu penso, acolho com muita alegria esta informação. Porque repare que no passado muito recente ainda havia dúvidas sobre a existência de fundos para as eleições. Então, quando o porta-voz da CNE aparece a dizer que de facto já há dinheiro, naturalmente é muito aprazível essa informação e pronto, constitui um garante de que realmente vamos ter um pleito eleitoral, portanto, bem elaborado, né? bem feito. Ok. Muito bem. Deputado Muxanga, qual é a sua análise em torno deste ponto? Olhando também para a questão do cancelamento do concurso para a compra de viaturas, como é que analisa este anúncio da Comissão Nacional de Eleições? Primeiro quero corrigir, quem disse que há dinheiro não é o porta-voz, é o presidente da Comissão Nacional de Eleições. O porta-voz da CNE nunca foi homem de boas coisas. Ele vive tipo aquela cobra de duas cabeças. Quer dizer, basta você cruzar com aquela cobra, tem que esperar má notícia. Então, é aquilo que eu dizia no passado, que quando chegar o momento o dinheiro é de aparecer, não vai faltar dinheiro para as eleições. O que aconteceu foi que havia muita velocidade. Não sei para quê. Porque veja, por exemplo, quando começou a haver barulho sobre o orçamento eleitoral, a CNE só saiu uma vez para ir à supervisão. Não sei por quê. Para a CNE demonstrar que não tem dinheiro, mas tem vontade de trabalhar, pelo menos terá organizado brigadas para fiscalizar o recenseamento no distrito de Matutuíne, aliás, de Maracuene, no distrito da Matola e no distrito de Boa, onde não haviam de percorrer nem sequer 30 quilômetros. Iam de manhã, voltavam à tarde. Não fizeram isso. Preferiram ficar todos porque tinham que esperar que houvesse dinheiro para viajarem para todo o país. Não é assim como se trabalha. Nós tivemos crise aqui na Assembleia da República. Mas 2 grupos pelo menos saíram. Eu saí e fui para Inhambane. Onde era possível irmos trabalhar, fomos trabalhar. E voltamos. Onde era preciso maior custo, aí se parou e vai se criar condições de acontecer. É preciso também a CNE, em algum momento, demonstrar à sociedade moçambicana que tem vontade de fazer. E não, porque algumas coisas nem precisam de tanto dinheiro como se crê.
Porque nós víamos os membros da Comissão Nacional de Eleições, até uns iam até a Praia do Belém, uns vão até a Namacha, vão até a Zitundo, vão a Ponta Douro. O combustível que ele gasta por ir a Zitundo e voltar pode lhe permitir ir a Maracuene, voltar, ir a Boane, voltar, ir a Matola, voltar, ir de novo a Maracuene e voltar. Então, em algum momento é preciso esta atitude que nós estamos a ver nesta Comissão Nacional de Eleições. Então, procuram justificar alguns fracassos em nome de falta de dinheiro. Por exemplo, agora de começar o processo de recrutamento dos formadores, dos membros das mesas de voto. O que é que a Comissão Nacional de Eleições está a fazer? Como é que vai garantir que haja transparência, que os partidos políticos não enviem listas a partir da sede da OJM para serem eles os formadores, que depois vão ensinar os membros das mesas de voto a não respeitarem? Porque esta vergonha que nós estamos a ver, de presidentes de mesa, de secretários de atas que não sabem escrever, é porque quem indica que este tem capacidade para ser presidente, vice-presidente, este pode ser secretário, é o formador. E os formadores que são selecionados são pessoas de muito mau comportamento. Praticam sedução sexual às meninas. Quem não tem dinheiro troca por sexo. E independentemente do grau do seu desempenho, fazem o que estão a fazer. Eu gostaria de ver a CNE preparada para mandar fazer a formação em tempo, de forma que a seleção das pessoas que devem presidir seja supervisada pelos membros da Comissão Nacional de Eleições. Ainda que isso possa levar 2, 3 semanas, vale a pena isso do que aquilo que nós estamos a assistir. Demonstrarem que há responsabilidade. Quando há exames de admissão, as universidades enviam os seus melhores professores para andarem a supervisar os exames de admissão nas escolas onde são feitos. Então, nós queremos que a Comissão Nacional de Eleições também faça o mesmo, para pararmos de ter os piores membros das mesas de voto como dirigentes do processo eleitoral. A mesma coisa queremos em relação à polícia. A mesma coisa queremos em relação à polícia. A nossa polícia tem de sentir nojo de ser mal falada. Nossa polícia é muito mal falada. Nenhum polícia tem que se sentir à vontade. Quando diz polícia de Moçambique é corrupto, polícia de Moçambique rouba votos, foge com urna. O título de aquilo é logo o camba. Quer dizer... Bom, desculpa, eu só queria insistir no deputado Muxanga o seguinte. Se o presidente do CNN falou em primeira mão sobre que já há dinheiro para as eleições, mas segunda-feira passada, falando numa conferência de imprensa, o Paulo Cuinica, que é o porta-voz, também o disse. E mais do que isso, ele falou, quando ele esteve a dar, assim, fazer um rescaldo sobre o recenseamento, o processo de inscrição dos partidos, que foram inscritos 23 candidaturas contra os 18 ano passado e tal. Ele foi dessa aparição que ele disse também, que já há dinheiro. Eu estava a basear mais no porta-voz. É verdade que, em primeira mão, é a instância máxima que anuncia. Nesse caso foi o presidente da CNE que anunciou em primeira mão. Mas eu estava atento quando o Coinica esteve a falar, de maneiras que não queria ter a razão que disse do deputado Muxanga, mas também não queria ficar sem razão. Muito obrigado. Bom, para mim, não estou preocupado com quem que disse que há dinheiro. O importante é que o Estado tem que ter dinheiro para viabilizar seus projetos. Essa questão da CNE, nós já dissemos aqui muitas vezes, em que temos os órgãos eleitorais que estão atrelados ao sistema. E é extremamente difícil termos que conseguir trazer, de fato, indivíduos comprometidos com o processo eleitoral para que, no fim deste processo, todos saiamos a aplaudir, saiamos todos a rir, alguém que ganha, quem foi votado melhor e que perca quem não conseguiu reunir votos para lá. Mas há um outro ponto sobre essa questão de finanças. Nós estamos habituados em cada organização que estamos a fazer, é que não há dinheiro, não há dinheiro. Parece que é um dilema que temos que carregar todos os anos. Nós estamos quase a falar de 6ª eleições. Qual é o problema de nós prepararmos este processo? Estamos agora em 2023. Vamos ter eleições. Já temos o plano 2023, 2028. Quer dizer, ainda temos que ficar à espera.
para desorganizarmos tudo e depois vamos pegar aquelas viaturas todas, vamos, não sei se vamos entregar a quem, um camarada qualquer, e depois ficamos zero. Quando, lá para dia 2022, 26, 27, estamos a pensar, porque daqui a nada vamos ter eleições. Então temos que parar com isto. Neste momento está a acontecer uma coisa inédita, não há dinheiro, os técnicos do STAI estão há 2 meses sem oferecer seus ordenados. Ok, vinha, não há dinheiro, mas estou a falar agora. Se quiser pode ligar para os técnicos do STAI que estão dos partidos políticos e os outros. Há 2 meses não estão a oferecer os seus ordenados. Há um outro ponto, a questão de centralizar esse dinheiro que a CNE diz que tem. Um carro de Marraquene que está a trabalhar no STAI tem que ir abastecer na Matola, tem que abastecer na província. Por quê? Não há bomba de combustível em Marraquene, porque a senha está na província, tem que sair a viatura. Tem que imaginar o desgaste desse motorista e o próprio combustível tem que sair de Marraquene para abastecer na província, porque estão a controlar melhor os dinheiros. Se canalizarem uma verba para Marraquene, então os gestores de Marraquene podem comer aquele dinheiro. Tudo tem que ser centralizado nas mãos das pessoas. Este é que é o problema. Não é o problema de financiamento, o dinheiro pode vir, mas como é que estamos a gerir esse dinheiro? Para viabilizar este processo, para que seja um processo transparente. Porque temos que facilitar aquilo que é o serviço, digitalizar os serviços. O distrito de Marraquene tem tantas mesas. Quantas viaturas tem em Marraquene? Uma viatura. Mas para abastecer a mesma viatura tem que ir para a província. Será que vamos viabilizar o trabalho que nós necessitamos a nível do próprio distrito de Marraquene? Então eu penso que a CNE pode ter milhões e milhões, mas enquanto não consegue colocar uns bons gestores naquele dinheiro e descentralizar os serviços, tem que descentralizar através desse dinheiro que a CNE diz que tem que descentralizar para as autarquias, porque as autarquias precisam ter autonomia. Que tragam justificativas. Eu penso que se me dão algum dinheiro, vou saber gerir, tem que trazer justificativas de como eu geri o dinheiro. Mas não é se dar com o dinheiro, olha, o indivíduo que está em Gaza tem que vir abastecer o cara combustível em Maputo, porque estamos a gerir melhor, estamos a controlar a ele. É possível isso. Então, podemos ter milhões, mas esta CNE tem que deixar de colocar o bolo na mão de um único gestor, porque está a controlar os dinheiros. Não sei quais são os dividendos que querem ficar com eles. Porque o objetivo aqui dos moçambicanos parece que todos que entram lá, a tendência é eu vou assegurar a minha parte, vou ficar com aquele dinheiro. Nós não podemos trabalhar assim. Queremos uma CNE transparente que vai descentralizar o dinheiro para o secretário técnico de emissão eleitoral, que é o STAI, que é para poder saber gerir e todos os casos, cada autarquia tem que ter autonomia de gerir os seus projetos. Muito bem, meus senhores, se passarmos deste tema, já estamos mesmo já a contar aqui o nosso relógio. Engenheiro Mourinho, há sempre queixas de que os grupos, começando das brigadas, os grupos sindicatos para fazer o controle das eleições, não são pessoas sempre qualificadas. De que forma talvez pode-se ultrapassar, pelo menos nestes e nos de 2024, o que é que pode-se fazer para se ultrapassar estas queixas que sempre surgem porque as pessoas indicadas não têm estas habilitações próprias para a execução deste serviço? Bem, é muito fácil. Eu penso que está a falhar, de facto, é o casting. É o casting, é o processo de seleção das pessoas em função daquilo que são as suas habilidades e competências. Eu penso que se isto está a acontecer, está a falhar isto, a CNE que gera essa questão, está a falhar. Então, o processo de casting tem que ser rigoroso e tem que ser, portanto, de acordo com aquilo que são as capacidades, as habilidades e, sobretudo, as competências que cada elemento tem para exercer essa função. Se falha aqui, o casting falhou tudo. É ali onde começamos a pecar na qualidade dos quadros que vão gerir esses processos. É fácil, é só no casting. O casting tem que ser coisa. Agora, o que se passa no casting, o que se passa lá, não sei. Se é problemas de corrupção, se é porque alguém dá... Camaradagem e nepotismo. Mas isto é mau. Isto é mau para todo o processo. Tem que dizer é camaradagem e nepotismo. Tem que parar isto. Isto é muito mau. Não pode só colocarmos a lista que são camaradas, são nossos filhos, são nossos JM, são JM. Não funciona assim o Estado. O Estado tem que ser aberto para indivíduos com mérito, pessoas com capacidade para poderem gerir esse processo. E nós podemos ver um processo tão limpo e que nós almejamos. Mas se nós abrirmos esse precedente, que como vimos nos técnicos que foram no orçamento eleitoral, em que a seleção vinha uma lista da OMM, vinha uma lista da OJM, e a CNE deixou isso acontecer. Espero que neste momento não permita isso, para que nós tenhamos um processo limpo, é que nós almejamos. Mas que os professores saiam do processo de votação. Nós vamos calar, a votação é quarta-feira. Na segunda e terça-feira há aulas.
na quinta-feira há aulas. Que os professores se concentrem em dar aulas. Há muitos jovens aqui que não têm emprego. Deixem esses jovens irem se capacitar para gerir um processo eleitoral. Professor, fora do processo eleitoral. É nova experiência, vamos ver o que isso nos dá. Talvez o jovem também começar a despertar assim. Porque há de ver o professor a ser indivíduo, a ser escalado para ser presidente de mesa. Ele vai perder, tem que começar a dizer, afinal este professor não presta. Porque é este professor que depois beneficia por essa cobardia que tem trazido aqui. O jovem que não tem emprego tem que ter esse privilégio de ter acesso para presidir as mesas. Porque nós temos jovens desempregados, mas também astutos e com capacidades. Eu acho que Só para sairmos do tema. eu acho que esse problema de incompetência é um problema propositado. Não é uma questão, talvez, que nós tenhamos que discutir sobre qualidade. Eu penso que não é isso. Tem a ver com a forma propositada como a CNE organiza e seleciona os seus quadros. Seleciona os seus quadros justamente para beneficiar um sistema. A CNE é uma organização que anda atrelada ao Partido Frelimo. Nós não podemos ter um sistema corrompido pelo regime que vai conduzir um processo legal e fazer uma seleção qualitativa para o processo das eleições. Não temos vontade aqui de trazer nenhuma qualidade neste processo. Os professores são selecionados para serem membros da mesa de voto. São selecionados justamente para fazer o trabalho obscuro da CNE e do Partido Frelimo. Não temos vontade aqui de trazer nenhuma qualidade. Então, é uma situação propositada esta. E depois o que ganha o tal professor que andou a fazer Não é isso? absolutamente nada. Esse é que é o chorar, problema. Imagina. Mas está lá, beneficiar o sistema. Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, eu não sei se realmente o meu amigo, o meu painel Décio diz que é propositadamente selecionado para favorecer o Partido Frelimo ou não, se é isso ou não, não sei. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a seleção, o casting para selecionar as pessoas tem que ser nos moldes, com toda a seriedade, pessoas com habilidades, com competência para fazer. E depois, há uma questão que se calhar está a emperrar ou a minar todo esse processo. É a grande impunidade generalizada que nós temos tido, não só neste processo em alusão, mas também em outros processos. A culpa tem que ter endereço. Então, alguém na CNE selecionou, ou alguém responde por este processo. Essa pessoa tem que ser responsabilizada. Se nós começarmos a responsabilizar as pessoas, então nós, os próximos, eu penso que haverá mais seriedade no casting e na seleção das pessoas que devem fazer. Porque isto põe em causa toda a sinceridade e credibilidade por causa desse tipo de questões. Por exemplo, está a ver, o meu amigo Décio está a pensar que isto é para favorecer o meu partido. Espera, um minuto só. Um minuto só. Não, um minuto só. Quem é que podemos responsabilizar? Deixa-me terminar. O Décio, por exemplo, a única pessoa que temos que responsabilizar é a Frelimo. É a única pessoa que temos que responsabilizar. A responsabilidade, naturalmente, que está para favorecer o meu partido. Não, eu não partilho a ideia. Mas, para evitar isto e para que o meu partido não esteja minado com essas situações, eu penso que deve-se imprimir, com toda a seriedade, o casting não pode falhar e temos que ter gente competente lá. Se há, eventualmente, questões de nepotismo e tal, a culpa tem que ter endereço e temos que responsabilizar. E se nós começarmos a deixarmos esta impunidade generalizada, nós podemos entrar num advento em que, de facto, vamos passar até as coisas mais corretas. Isto é a minha opinião, pessoal. Está bem? Prontos. Ok. Bom, eu queria dizer o seguinte, que é muito bonito o que o Dr. Mourinho está a dizer, mas sabe perfeitamente que a Frelimo diz uma coisa e faz outra. Por exemplo... Eu não sei isso. Não sei. Bom, sabe, o engenheiro Mourinho, o teu comitê de bairro ou de círculo, é o comitê que foi dançar da igreja, a igreja velha apostólica ali. Só não sei se o engenheiro Mourinho estava ou não. Mas aquele é o teu comitê. Aquela é a sua secretária distrital, que foi dançar dentro da igreja velha apóstolos, que foi meter bois dentro da igreja velha apóstolos, que subiu no altar com Matilde Conjo, batina masingitane, lá que a chuva lixo já joga lá. E o doutor Mourinho soube disso e não denunciou. Quer dizer, o vosso problema é que vocês um pouco bons. Vocês um pouco bons devem saber denunciar isto, distanciarem-se desta vergonha. Muito bem, meu senhor, vamos olhar para o nosso último tema. Temos 5 minutos só para terminar o nosso espaço. Dr. Galo, começo por si. Como é que olha para esta pretensão do governo de controlar a taxa de natalidade?
Bom, é complicado, porque se estamos recordados, há 3 meses, dentro deste governo, apareceu um ministro a dizer que os moçambicanos estão bem, têm 3 refeições, eles vivem bem, não têm nenhum problema, comem bem. Então, e depois aparece um ministro 2 meses depois a dizer que não, há uma situação de fome, por essa via temos que reduzir, cada pai tem que ter, cada família tem que ter 2 ou 3 filhos ou 4. É uma questão controversa, é uma questão problemática dentro do governo da Frelimo. É controverso. O outro diz que estamos bem, o outro, para eliminarmos a fome, temos que buscar aquilo que a China fez, de amputar a quantidade de filhos. Então, onde é que está aqui a realidade? E depois este mesmo governo preza de ser cristão, preza-se de ser indivíduos que contrariam exatamente aquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia sempre nos traz essa questão de que devem nascer e prosperar e colocar as pessoas no mundo. Então, onde é que está o problema aqui? Está no problema do sistema que já está desgastado. Este ministro vai dizer o que pensa, aquele vai contrariar o mesmo, vai dizer aquilo. Então, estamos esperando um governo extremamente desorganizado. Muito bem, engenheiro Mourinho. Bem, eu dou benefício à dúvida se isso realmente foi dito pelo governo. É verdade que apareceu num jornal, num órgão de informação, a dizer, a citar que o governo disse, mas não houve uma ressonância assim em todos os outros meios de comunicação. Eu duvido muito que isto tenha sido, portanto, dou benefício à dúvida. Porque, por exemplo, eu acho que a solução dos problemas socioeconómicos do país não passa, necessariamente, pela diminuição ou pelo controle de natalidade. Ainda não chegamos a esta fase, por isso daí que a minha dúvida, que o governo tenha dito isso, minha dúvida. Então, porque há outro tipo de gestão, imprimir melhor dinâmica na gestão e tal, que possa melhorar a vida das pessoas, aumento de produção e nunca a limitação de natalidade, taxa de natalidade. Portanto, este é o meu posicionamento em relação a isto. Por acaso acompanhei isto numa certa imprensa, mas eu penso que eu dou benefício à dúvida, não creio que isto seja um dado oficial do próprio governo, portanto, do dia, não. Muito bem, Dercy. Bom, há uma coisa que o engenheiro muito bem disse aqui, e realmente, se for verdade, é preocupante, porque nós não podemos trazer experiências, sobretudo ocidentais, para as realidades africanas, ou particularmente moçambicanas. Nós, por exemplo, não estamos à altura de discutir a diminuição da população em Moçambique. Os problemas sociais e econômicos do nosso país, a questão da redistribuição dos recursos, não está relacionada com a densidade populacional. Se nós formos olhar, por exemplo, a questão da redistribuição, está em torno de um grupinho de indivíduos. E se nós, pelo aquilo que produzimos, aquilo que produz Moçambique, se houvesse uma redistribuição condigna, equitativa e, sobretudo, justa, social, nós estaríamos minimamente estáveis para viver no nosso país. O que acontece é que a redistribuição é individualizada, é particularizada, é clientelista e beneficia apenas um grupinho. Então, nós não podemos olhar para a China, porque a China reduziu o número da população, queria responder a uma necessidade e nós talvez trazermos essa experiência para aqui. A ser verdade, não é o problema da população, mas é o problema da redistribuição dos recursos. Muito obrigado, Dercy. Dr. Muchanga, a sua análise em torno deste ponto. Eu sei que isto não corresponde à realidade, foi uma questão que o governo assumiu, porque depois eu falei com pessoas que estiveram no encontro. O jornalista citado, parece-me até que nem consta na lista dos jornalistas que estiveram presentes. Quando as pessoas chegam em qualquer seminário, assinam lá. Então, isto pode ter sido uma intervenção de um qualquer que se acha que é intelectual, um gay. Porque o gay é um gajo que não sabe por que vive aqui e está a contrariar a vontade divina, que é de procriar para encher a terra. O gay pode fazer esse discurso, temos de limitar o número de filhos, porque ele não sabe qual é o valor da procriação. Só espero que não tenham visto o vídeo que eu vi de um país da América Latina, onde o presidente do município, para mostrar que tem gara, teve que casar com um crocodilo. Eu não sei como ele conseguiu descobrir o sexo do crocodilo. Só que o crocodilo teve que ser amarrado à boca. A semelhança do que aconteceu com o presidente quando ia batizar o seu amigo Búfalo, que depois o amigo ficou sem conhecer o seu amigo homem, porque tinha que ser tapado à vista. Então, eu acho que está-se a fazer brincadeiras de muito mau gosto.
porque está-se a levar o nosso país a servir como laboratório de maus ensaios. E nós não somos cobaias. Essa política de redução de nascimento, a própria China só ficou com o nome, já abandonou isso. Na China as pessoas fazem filhos em função da capacidade que eles têm. Até conheço alguns que arranjam mulheres de acordo com a capacidade financeira que as pessoas têm. A única educação que anda lá é que ninguém tem que arranjar coisas que são superiores à sua capacidade. Essa é uma questão de cada pessoa se educar. Mas há uma coisa também que as pessoas não percebem. Esta coisa de ter 1, 2, 3 mulheres, em alguns sítios, ter muitas mulheres é forma de reduzir a pobreza. Por causa da área que vão cultivar as mulheres. Eu conheço muita gente que enriqueceu assim, com base no trabalho dele e suas mulheres, trabalho dos filhos, e foram fazendo muitas coisas. Na Shoplândia, as pessoas estão a cuidar daquelas mandioqueiras ali, que estão a cuidar daqueles palmares, do coqueiro. São pais que têm 3, 4, 5 mulheres e estão a viver bem. Portanto, qual seria a graça de nós virmos limitar isso? Só pode ser o diabo que entrou na cabeça dessas pessoas. Portanto, eu prefiro que a África ganhe a bênção de ser um continente de poligamia, do que ser um continente de homossexuais. Porque os homossexuais, esses a Bíblia proíbe. Até o livro sagrado dos muçulmanos proíbe isso. Então eu acredito, sendo este país maioritariamente cristão e muçulmano, não há condições para alguém andar nos nossos quartos a limitar as nossas mulheres de fazerem filhos. Aliás, se o meu pai tivesse aceito isso, eu não teria nascido, porque sou 6º filho na minha mãe. Então, se o meu pai tivesse aceito, ou minha mãe tivesse aceito, que eu fosse, que se nascessem 4 filhos, então eu não estaria aqui. Veja quanta coisa o povo moçambicano teria perdido. E conheço muitos tantos. Alguns até que são chefes, alguns são ministros. Muito bem. Então, olha, só para complementar, só para fechar, só para fechar esta questão, olha, uma decisão, eu fico muito satisfeito com a explanação que o Dr. Muxanga deu, porque pronto, coincidiu com aquilo que eu falei. Mas só queria dizer o seguinte, mesmo a ser tomada uma decisão desta magnitude, teria essa decisão sido tomada após um estudo estratégico e antropológico. Portanto, cientistas tinham que sentar, estudar, ditar as razões, as causas, depois é que o governo ia tomar essa decisão. Não houve, que eu saiba, não houve nenhum estudo estratégico e antropológico sobre estas matérias, e Moçambique penso que ainda não está super povoada, ponto, de haver essa limitação, etc, etc, de maneira que eu penso que é por isso que eu dou benefício à dúvida. Muito bem, obrigado meus senhores, e assim, caro telespectador, também agradecemos pela audiência, saímos com promessas de regressar numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, até a próxima.